Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre transporte rodoviário de passageiros. Empresa de transporte reduz carga tributária em mais de 340 mil reais por ano após revisão fiscal, aponta Contabilidade Taurus. Estudo tributário realizado no setor de fretamento contínuo identificou excesso de impostos pagos mensalmente e melhorou o fluxo de caixa da operação sem alterar a estrutura da empresa. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! Em um cenário cada vez mais desafiador para o setor de transporte rodoviário de passageiros, empresas têm buscado alternativas para equilibrar custos operacionais, preservar o fluxo de caixa e ampliar a eficiência financeira. Em muitos casos, no entanto, o problema não está apenas no aumento do combustível, manutenção ou despesas da operação, mas sim em uma estrutura tributária desalinhada da realidade econômica do negócio. Foi exatamente essa situação identificada em um estudo realizado pela Contabilidade Taurus, junto a uma empresa do segmento de fretamento contínuo que conseguiu reduzir significativamente sua carga tributária após uma revisão fiscal estratégica. A empresa pagava mais impostos do que precisava. Segundo a análise, a transportadora possuía faturamento médio mensal de aproximadamente 800 mil reais e operava enquadrada no regime de lucro presumido, modelo amplamente utilizado por empresas do setor rodoviário, embora a operação estivesse funcionando regularmente com tributos pagos em dia e atividades mantidas normalmente. O estudo apontou que o enquadramento tributário adotado já não refletia mais a realidade financeira da companhia. Na prática, a empresa vinha desembolsando cerca de R$ 197.600 por mês em tributos, após a realização do planejamento tributário e a reavaliação completa da estrutura fiscal. Foi identificado que a migração para o regime de lucro real seria mais adequada para aquele perfil operacional. Com a mudança, a carga tributária mensal caiu para aproximadamente R$ 169.100. Economia ultrapassou R$ 340 mil reais em um ano. A revisão tributária proporcionou uma redução mensal de cerca de 28.500 em impostos pagos pela empresa. No acumulado anual, a economia ultrapassou R$ 342 mil reais.
O processo foi realizado integralmente dentro das normas legais e sem necessidade de alterações na operação da transportadora, além da redução direta da carga tributária. O estudo também permitiu maior equilíbrio financeiro e melhor organização do caixa da empresa. Revisão tributária melhora a saúde financeira da operação. De acordo com especialistas da contabilidade Taurus, o principal ganho ocorreu no alinhamento entre o modelo tributário adotado e a realidade econômica efetiva da empresa, com o enquadramento no lucro real, fatores financeiros e operacionais que anteriormente não eram aproveitados passaram a ser considerados corretamente no cálculo tributário. Isso permitiu não apenas a diminuição da carga de impostos, mas também maior eficiência na gestão financeira, fortalecimento do capital de giro e melhoria na previsibilidade do caixa operacional. Problema é comum no setor de transporte. Segundo especialistas do segmento contábil, muitas empresas permanecem durante anos no mesmo regime tributário sem realizar qualquer revisão estratégica, enquanto os custos operacionais mudam, a margem financeira sofre pressão e o cenário econômico se transforma, a estrutura tributária segue sendo mantida automaticamente, muitas vezes gerando pagamento excessivo de impostos. No setor de transporte de passageiros, onde margens operacionais são frequentemente apertadas, diferenças tributárias aparentemente pequenas podem representar impactos significativos ao longo do ano. Economia pode ser revertida em investimentos. No caso analisado, os mais de 342 mil reais economizados anualmente poderiam ser destinados a diferentes áreas estratégicas da empresa, como renovação de frota, reforço do capital de giro, investimentos operacionais e redução da pressão financeira sobre a operação. Especialistas destacam que muitas transportadoras ainda desconhecem oportunidades de reorganização fiscal capazes de gerar ganhos financeiros relevantes sem aumento de faturamento. Planejamento tributário ganha importância estratégica com a competitividade crescente do setor rodoviário. O planejamento tributário deixou de ser apenas uma ferramenta administrativa e passou a ser considerado um elemento estratégico para a sustentabilidade financeira das empresas. Segundo a contabilidade Taurus, companhias que não revisam periodicamente sua estrutura fiscal podem continuar recolhendo tributos acima do necessário simplesmente pela ausência de análise técnica especializada. A empresa atua de forma direcionada ao segmento de transporte rodoviário de passageiros, realizando
estudos tributários adaptados à realidade operacional das transportadoras. A proposta inclui análise gratuita da estrutura tributária atual das empresas, avaliando possibilidades de enquadramento mais eficiente dentro da legalidade e alinhado às características de cada operação. Galera, chegou essa notícia aqui para a gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa notícia que eu falo é extremamente importante, pois vou estar até destacando aqui com vocês o tema dessa notícia, que é: empresa de transporte reduz carga tributária em mais de 340 mil reais por mês. Isso após revisão fiscal, isso aponta a contabilidade Taurus. Segundo informações do portal Ônibus e Transporte, em cenário cada vez mais desafiador para o setor de transporte rodoviário de passageiros, empresas têm buscado alternativas para equilibrar custos financeiros, preservar o fluxo de caixa e ampliar a eficiência financeira. Em muitos casos, no entanto, o problema não está apenas no aumento do combustível, manutenção ou despesas da operação, mas sim em uma estrutura tributária desalinhada da realidade econômica do negócio. E foi exatamente essa situação que foi identificada em estudo realizado pela contabilidade Taurus, mas isso junto a uma empresa do segmento de fretamento contínuo, que conseguiu reduzir de forma significativa sua carga tributária após uma revisão fiscal de forma estratégica. Segundo a análise que foi feita pela contabilidade Taurus, a transportadora possuía um faturamento médio mensal de aproximadamente 800 mil reais e operava enquadrada no modelo antigo que ela fazia, que é o regime de lucro presumido, modelo que é amplamente utilizado por empresas do setor rodoviário. Embora que esse modelo estivesse funcionando regularmente, com tributos pagos em dia e atividades mantidas normalmente, o estudo apontou que o enquadramento tributário adotado já não refletia mais a realidade financeira da companhia. E na prática, a empresa vinha desembolsando cerca de R$ 197.600 por mês em tributos. E após a realização do planejamento tributário e a reavaliação completa dessa estrutura fiscal, foi identificado que a migração para o regime do lucro real seria mais adequada para aquele perfil operacional. E com a mudança, a carga tributária mensal ela caiu para aproximadamente R$ 169.100. Ou seja, houve uma mudança muito grande, né, dentre o modelo lucro presumido e o modelo lucro real. Isso serve de alerta para muitas e muitas companhias, sendo elas que atuam em fretamento, transporte rodoviário de passageiros, no caso, linhas interestaduais, linhas intermunicipais, pois este modelo já foi comprovado segundo a análise pela contabilidade Taurus, que esse modelo é
prejuízo na certa. No começo tá tudo bem, mas depois tá tudo de mal a pior, pois no caso a empresa de fretamento contínuo, que não teve seu nome divulgado, ela estava desembolsando cerca de R$ 197.600, isso por mês, em tributos. Isso no modelo antigo dela, que é o lucro presumido. Já o lucro real, ela só desembolsou cerca de R$ 169.100, que é uma diferença muito grande. E as empresas têm que estar atentas a esses modelos que são utilizados, pois esse modelo, o lucro real, ele realmente é um modelo que é mais benéfico que o lucro presumido. Então as empresas têm que de fato utilizar este modelo ao invés do outro, que é o lucro presumido. Em vez desse modelo, que é o lucro presumido, o lucro real tem que ser amplamente utilizado pelas empresas de transporte rodoviário de passageiros, tanto de fretamento como também de transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.